Não é possível determinar quem foi o ser humano mais inteligente da história, já que não existe uma medida universal e objetiva sobre a inteligência. Além disso, a inteligência pode ser medida de diferentes maneiras, e pode incluir, por exemplo, habilidades técnicas, criativas e sociais. Existem muitas pessoas que são consideradas extremamente inteligentes por suas realizações e contribuições para a humanidade, e é impossível escolher apenas uma, como sendo a mais inteligente de todas. Mas William James Sidis, um norte-americano que viveu no final do século XIX, é considerado um dos indivíduos mais inteligentes da história, com um QI muito acima dos maiores gênios da humanidade. Desde cedo, ele demonstrou sinais de ser um gênio. Aos 18 meses de idade, já sabia ler e escrever em inglês e em russo, e aos 3 anos, já sabia ler em francês, alemão e hebraico. Além disso, ele era capaz de realizar cálculos matemáticos complexos com muita facilidade. Conheça nesse vídeo a vida de um dos maiores gênios da história, e saiba por que o final de sua vida é visto como um exemplo de como a excepcionalidade intelectual nem sempre leva ao sucesso. Mas não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. William James Sidis nasceu em 1º de abril de 1898, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi um prodigioso matemático, linguista e filósofo americano, filho de imigrantes judeus russos, que se estabeleceram nos Estados Unidos. Seu pai, Boris Sidis, era doutor em filosofia e escapou da Ucrânia em 1887, devido à perseguição política. Sua mãe, Sarah Mandelbaum, e sua família fugiram da perseguição deliberada pelas autoridades locais, por volta de 1889. Sarah se formou em medicina pela Universidade de Boston em 1897. William recebeu seu nome em homenagem ao psicólogo William James, amigo e colega de seu pai. Desde cedo, ele demonstrou sinais de ser um gênio. William demonstrou uma capacidade incrível para aprender e compreender conceitos complexos. Aos 18 meses, já sabia ler e escrever em inglês e em russo, e aos 2 anos, tinha um vocabulário contendo mais de 1000 palavras. Aos 3 anos, já sabia ler francês, alemão e hebraico. E aos 5 anos, já era capaz de ler latim e grego. William James Sidis teve sua biografia amplamente discutida e escrita, mas muitas vezes misturada com ficção. Embora sua história seja muito interessante, do ponto de vista psicológico, é de certa forma bastante cruel. Os fatos confirmados por evidências físicas e documentais mostraram que ele nunca teve uma infância normal e que foi forçado a crescer muito rapidamente, sendo aceito na Universidade de Harvard aos 9 anos de idade e já palestrava sobre a quarta dimensão aos 12 anos. Estudou matemática, física, filosofia e psicologia. Se formou com apenas 16 anos, se tornando o mais jovem graduado da universidade até então. Depois se matriculou na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Durante esse período, ele também publicou vários livros e artigos sobre assuntos matemáticos e políticos. Seus pais, um psicólogo renomado e uma doutora em medicina, tinham como objetivo criar um gênio. E dedicaram os seus esforços em desenvolver a inteligência de William, negligenciando o desenvolvimento emocional e psicológico do jovem. Embora o fator genético tenha desempenhado um papel importante na inteligência excepcional de William, os pais tiveram um propósito claro e controverso ao ter um filho, que era somente treinar o cérebro da criança, para que ela se tornasse um gênio. William James Sidis teve um ambiente familiar altamente estimulante e focado em um objetivo específico. Seu pai usava técnicas avançadas, como hipnose, para acelerar o desenvolvimento das habilidades e potencial do filho. Sua mãe deixou a medicina, para se dedicar exclusivamente em moldar e inovar o processo educacional de William. Embora ele próprio demonstrasse disposição para o aprendizado, acabou sendo marcado por traumas, desde muito jovem, pelo fato de ser exposto ao público e à mídia. Os pais publicavam relatórios acadêmicos sobre as conquistas do menino. A imprensa e a comunidade científica estavam sempre atentas. Quando estudou em Harvard, William sofreu perseguição da imprensa. E depois de se formar e impressionar com suas teorias sobre a quarta dimensão, ele foi contratado para dar aulas de matemática na Universidade de Houston, no mesmo tempo em que começava a cursar direito. Apesar de ser muito inteligente, William James Sidis não concluiu mais nenhuma outra faculdade, incluindo a de direito.
Ele decidiu deixar o ambiente acadêmico e experimental aos 17 anos, sentindo-se como um rato de laboratório, constantemente observado e analisado. Em 1919, foi preso por incitar uma manifestação e recrutar jovens para um movimento comunista. Devido à influência de seus pais e à sua própria reputação, ele foi libertado rapidamente. No entanto, ele continuou a se rebelar contra seus pais e a sociedade, liderando protestos de jovens contra o capitalismo, o que o levou à prisão novamente. Durante essa segunda prisão, ele finalmente conseguiu o que desejava: solidão e isolamento. Após ser libertado da prisão, a primeira coisa que William James Sidis fez foi mudar de nome, na tentativa de ter uma vida anônima. No entanto, ele era periodicamente encontrado por seus pais ou pela mídia, o que o levou a viajar pelos Estados Unidos, em busca de trabalhos esporádicos, e também escrevia muito, algo que ele gostava de fazer. Ele publicou vários livros, sob diferentes pseudônimos, incluindo livros sobre história e teorias sobre buracos negros. De acordo com os autores de sua biografia, é possível que haja dezenas de livros escritos por ele, sob outros nomes que foram esquecidos. Sua inteligência excepcional foi confirmada por testes, que estimaram seu QI em aproximadamente 250 a 300, o que o tornaria o indivíduo mais inteligente da história já registrado. No entanto, esses testes de QI são limitados em sua capacidade de medir a verdadeira inteligência de uma pessoa, e alguns argumentam que o QI de Sidis pode ter sido ainda mais alto. Outros gênios da história que também tiveram um QI excepcionalmente elevado incluem Albert Einstein, considerado um dos maiores gênios da história, com um QI estimado em 160. Stephen Hawking, que foi um físico e cosmologista de renome mundial, também possuía um QI estimado em 160. Isaac Newton, considerado um dos maiores cientistas da história, possuía um QI estimado em 190. Mas em comparação a William, esses gênios possuíam o QI muito abaixo ao dele. James Sidis passou os últimos anos de sua vida enfrentando processos judiciais e sendo difamado pela mídia, o que o retratava como um fracasso. Não sabemos se ele realmente se cansou de pensar, e até de viver, mas o que podemos deduzir, ao ler suas biografias, é que ele se cansou da sociedade e do ambiente familiar e acadêmico, que tinha criado altas expectativas sobre ele, desde o seu nascimento. Ele se cansou de não poder ser ele mesmo, e quando teve a chance, não teve sucesso. Ele era um especialista em buracos negros e na quarta dimensão, mas a matéria mais importante da vida, a de buscar e lutar pela própria felicidade, sempre foi algo que lhe escapou pelas mãos. Em 1944, seu corpo foi encontrado sem vida em um pequeno apartamento em Boston. Ele tinha 46 anos e foi vítima de um derrame cerebral. Até hoje, William James Sidis é considerado o ser humano com o maior QI já registrado, seguido de perto pelo jovem matemático australiano Terence Tao, que tem um QI de 225 a 230, e atualmente, dá aulas na Universidade de Los Angeles. No entanto, é muito provável que existam crianças prodígio não identificadas em algum lugar do mundo, que tenham pontuações de inteligência iguais ou superiores a essas. Mas vale lembrar que o importante não é o número, mas permitir que as crianças tenham uma infância, sejam crianças, tenham vínculos emocionais seguros, e possam se realizar pessoalmente sem pressões ou limitações. Como mostra a história de William, uma inteligência elevada nem sempre é sinônimo de felicidade. Se gostou, curta e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima!